Meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês estão? Por aqui, ó, muito calor mesmo. Olha como que eu tô, ó, suando. Tô ali, esse barulhinho, eu não sei se dá pra ouvir, é do ventilador ligado. Então, meus amores, hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre diabetes gestacional que eu descobri no exame de curva glicêmica com 28 semanas. Na verdade, eu acho que eu fiz esse exame com, tipo assim, com umas 24 ou 25 semanas, alguma coisa assim, não me recordo direito. E na consulta que estava agendada, né, com a minha médica, eu já estava de 28 semanas, e aí ela falou que deu alteração e que eu teria que começar a fazer o controle da glicemia com aquele aparelhinho, né, com agulhinha e as tiras, aquela que a gente fura o dedinho. E aí começou a minha saga. Quando eu engravidei, eu estava com 79 quilos. Na verdade, foi assim, antes de engravidar eu estava com 87. Então, eu estava fazendo já uma dieta, estava fazendo muita caminhada, exercício físico, e eu cheguei a 79. De 87 caiu para 79. Aí, com 79, eu descobri que eu estava gestante, né? E aí eu tive vários probleminhas no início da gravidez e aí eu continuei com uma alimentação assim saudável, mas aí eu já comia algumas outras coisas, né? E mesmo assim, eu tava com 86, com 28 semanas de gestação, então eu havia engordado um total de já 7 quilos, né? E aí veio o diagnóstico de diabetes gestacional, eu com 28 semanas, né? E tive que começar a controlar. Com isso, eu perdi peso fazendo a dieta, tá bom? E de 86, hoje eu estou com 81,500, tá bom, meus amores? Então, eu emagreci bastante de 28 semanas pra cá. Hoje, atualmente, estou com 32 semanas, tá bom? Então, faz exatamente um mês que eu estou fazendo dieta e controlando tudo bonitinho através da alimentação. E assim, como que eu consegui emagrecer e o que eu tenho percebido com a diabetes gestacional, né? Na minha gestação no começo, eu estava me alimentando muito mal devido às azias que eu estava tendo, né? Muito refluxo também. E, e eu percebi que com uma dieta, o meu refluxo acabou. Sumiu o refluxo. Sumiu também a azia, simplesmente sumiu. E era uma coisa que eu estava vindo sofrendo desde o começo da gestação. E aí, o que eu percebi, né? Eu passei pela nutricionista, né, para mim saber o que eu poderia estar comendo, né, o que não poderia estar comendo. E ela me passou uma dieta com pães integral, né, com arroz integral, bastante verdura, né, algumas frutas também. Só que o que aconteceu, mesmo eu seguindo o plano alimentar dela, eu vi que no começo eu estava tendo grande dificuldade. Aí eu fazendo o exame no aparelhinho, aí eu via que mesmo assim dava alteração, mesmo eu consumindo muito pouco, dava uma alteração muito grande. Então eu vi que eu mesma tinha que fazer o teste, sabe? Porque não, cada organismo ele é diferente, ele reage de uma forma. E no meu caso, o pão integral ele estava subindo sim minha diabetes, mesmo comendo 2 fatias, comendo uma fatia. Pão francês, que ela falou que eu poderia estar comendo e adicionar um ovo, uma proteína no meio, estava subindo. O arroz estava subindo. Então, eu tive que ir fazendo o que para tá diminuindo isso daí, né? O índice glicêmico foi tá tirando essas coisas, né? Foi tirando mesmo, resumindo, tirando o arroz, tirando os pães, sabe? Tirando tapioca, essas coisas que eu sempre gostei muito. E com isso eu consegui emagrecer. Então, hoje o que é a minha alimentação? Eu compro ovos, carne, frango, né? Eu como atum, eu como sardinha, eu como também brócolis, repolho, alface, rúcula, tomate, pepino. O meu prato normalmente ele é composto no almoço
por feijão, né? Um ovo cozido ou mexido, um omelete, salada de alface com 2 rodelas de tomate, 2 de pepino, porque mesmo essas coisas naturais a gente não pode abusar muito, né? Então eu coloco mais verdura, repolho refogado, sabe? Essas coisas. E eu como tudo isso daí sem arroz, sem nenhum tipo de carboidrato eu estou comendo, tá? E graças a Deus o bebê tem se desenvolvido muito bem, ele tem engordado muito bem, tá? E quem tem perdido peso é eu que estou perdendo peso, no caso, tá? O bebezinho, ele segue engordando, segue se desenvolvendo, tá? E quem tá perdendo peso sou eu. Então, de uma certa forma, eu estou emagrecendo de uma forma saudável, que não tem me dado dor de cabeça, não tem me dado fraqueza, porque eu consumo de frutas. Eu consumo abacate, coco seco, maçã, pera, abacate, coco seco, maçã, pera e goiaba. Pronto, esses 5. Eu não como laranja, porque altera a minha glicemia. Eu não como também banana de nenhum tipo, porque no começo eu fui fazendo teste. Você tem que fazer teste. Mesmo a sua nutricionista passando o que você tem que comer, você tem que fazer teste. Porque a minha nutricionista falou, Kátia, você pode comer de 3 colheres de sopa de arroz integral. 3 colheres de sopa integral aumentava muito a minha glicemia, por exemplo. O pão também, que ela falou que eu poderia estar comendo, eu tive que retirar o pão. Por quê? Porque eu vi que o dia que eu comia, o pão subia. Mesmo eu comendo 2 fatias, depois eu reduzi para 1 fatia. Então, e fazendo o consumo de outras coisas para quebrar o índice glicêmico desse pão, desse arroz, mesmo assim estava subindo um pouco, sabe? E eu estava preocupada porque eu estava com medo de ter que fazer uso de insulina. Eu não queria fazer uso de insulina porque eu tenho um irmão que é diabético e eu sei como é chato, que coisa chata, para onde você vai ter que ficar carregando insulina, sabe? Você vai viajar e tem os horários para você aplicar antes de comer, depois que come, aí tem que fazer as picadinhas no dedo. Então eu tava com muito medo de não conseguir controlar, sabe? Chegar lá na consulta para ela ver o relatório, porque eu fiz um relatório. Eu vou mostrar para vocês, ó, com todos os meus preenchimentos aqui. Quando terminou aqui, ó, que foi ontem, no dia da minha consulta, eu tava morrendo de medo de me passar insulina, né? Eu tava morrendo de medo, então eu controlei bem a minha dieta e graças a Deus, ontem ela não falou que não era necessário passar insulina para mim, nem via oral, nem injetável, e eu já fiquei muito feliz. Ela falou para mim continuar fazendo uso que eu tô fazendo, né? Do aparelhinho, que é esse daqui, ó. Eu faço acompanhamento pelo SUS, ó, desse aparelhinho aqui, das agulhas que eles me deram, né? E das tirinhas que ficam aqui dentro, olha. Né? E eu tava com medo, eu tava com muito medo de ter que fazer uso de insulina, sabe? Então, resumindo, você controlando sua alimentação, tirando carboidrato, todo tipo de carboidrato para você que não tá conseguindo controlar, ou que tá ficando muito assim no limite, é vida. Vai assim, você vai emagrecer. E você comendo alimentos saudáveis, com gorduras boas, por exemplo, nozes, que eu gosto de colocar na minha fruta, né? Eu compro potinho de nozes, pago R$6 no dia. Sabe o supermercado dia? Eu pago R$6, eu coloco nozes junto na minha fruta, junto com um pedacinho de abacate, o coco seco. Eu faço uso também de óleo de coco. Eu gosto de fazer ovo no óleo de coco, né? A comida, eu estou fazendo a comida com azeite, né? Então, por exemplo, o azeite aqui na minha casa, pessoal, o vídeo tinha encerrado por ele mesmo. Então, assim, o azeite aqui em casa, eu uso de 2 a 3 semanas, eu cozinho com azeite. Apesar de ter aqui litrinhos de óleo, eu prefiro cozinhar com azeite por causa da gordura boa que tem. E outra também, eu faço com o mínimo de azeite a comida, né? Pra não fazer comida assim gordurosa. O ovo eu gosto de fazer no óleo de coco, né? Salada com limão, com azeite, essas gorduras boas que o meu corpo precisa,
né? E o bebê também. E o bebê, depois o que eu tenho feito, né? Depois que eu descobri a diabetes gestacional, foi ler muito, foi ver vídeos de especialistas, mas não só de um, para pegar opinião só de um. Eu pego de um, eu pego de outro e junto tudo num pacote e vejo o que é bom para minha realidade. Tá? No meu caso, o que eu percebi? Que o carboidrato, ele engorda só a mim, que o bebê ele já precisa da proteína, né? Então eu como ovos, eu como sardinha. Ontem mesmo o meu almoço foi repolho com ovo cozido, com sardinha e feijão. E bastante salada de alface, né? E algumas rodelas de pepino e tomate. E depois que eu fui medir a minha glicemia após 1 hora do almoço, olha, tá, não sei se dá pra ver, mas deu 121. E olha que eu comi super bem, eu comi super bem, assim, nossa, um prato com bastante repolho refogado. E, e eu tô me sentindo muito bem, eu tô me sentindo, assim, forte, por mais que eu esteja emagrecendo, tá? Porque tem que lembrar que eu estava com 86 até a minha última consulta, com 28 semanas, e hoje com 32 eu estou com 81.500, tá bom? E então, é uma coisa que você tem que adequar. Você tem que saber o que é bom para você. Se você tá vendo que você tá passando, se você tá ficando no limite, o que você tem que tirar dessa refeição? Alguma coisa ali tá virando açúcar muito rápido no seu sangue, né? E tá fazendo essa glicemia, essa glicose no sangue subir. Então, o que eu como também, o que eu como, por exemplo, de sobremesa. Pessoal, eu como chocolate 70% zero açúcar da Cacau Show e não aumenta a minha glicemia. Ele é barato? Não, ele é R$4,50, uma barrinha assim de 20 gramas. Mas eu gosto de chocolate, eu derreto, coloco creme de leite e coloco na minha fruta, jogo nozes por cima e como de sobremesa à tarde, né? Então eu sempre passo na Cacau Show, compro umas 3, 4 barrinhas por semana e vou comendo quando eu quero um doce, né? Eu amo também misturar abacate amassadinho. Eu deixo bem amassadinho abacate, adiciono creme de leite e coloco também limão, espremo limão, né? E gosto de colocar no congelador. Eu não faço uso de adoçante, tá? Nem nenhum tipo de açúcar, porque até agora não tive necessidade de usar adoçante, porque eu gosto de tomar café sem açúcar, já acostumei, sem adoçante, sem nada. E não pretendo comprar porque tá sendo bom pra mim, enquanto tá assim. Sobre a glicemia em jejum, alguns médicos falam que até 100 é bom, até 95 é bom e até 92 é bom. Que o que passar disso, né, já tem que estar com a diabetes alterada. A minha doutora, a minha médica, ela falou que para mim que era até 95 e após as refeições, até 1 hora depois das refeições, até 140, tá? A parte mais complicada para mim é em jejum. O restante tudo eu consigo controlar, sabe? Então, assim, em jejum, para falar que deu 90, abaixo de 95, acho que só foi aqui, ó, umas 4 ou 5 vezes só, tá? O restante ele deu, eu falei pra ela, eu falei, olha, eu tô com dificuldade de controlar minha glicemia em jejum, porque à noite eu só como um filé de frango grelhado com bastante salada, com rúcula, escarola refogada, sabe, com repolho, como omelete. Então eu tava vendo que o que eu como à noite vai impactar na minha glicemia na parte da manhã, tá? Isso daí é bom para vocês se atentar também. Ver o que vocês comeram ontem à noite, se não foi muito tarde também da noite, né? Para ver quanto vai estar a glicemia na parte da manhã. Quanto menor ela tiver à noite, eu percebi que na parte da manhã ela vai estar menor ainda mais, entendeu? Por exemplo, se você comer uma batata à noite, ontem eu comi, porque eu fiz no jantar,
Eu fiz para as crianças carne moída refogada com abóbora, sabe aquela cabote, a docinha? Com batata. Aí eu fiz arroz para eles, tinha feijão, tinha salada, né? E aí o que eu jantei? Eu coloquei bastante carne moída. Tava tão gostosa a abóbora e tava tão gostosa a batatinha. Eu coloquei uns pedacinhos que já tava misturado no meio com salada e tomate. Foi a minha janta. Só que fazia muito tempo que eu não comia batata, que eu não comia abóbora, sabe? Então, o que eu comi foi o suficiente para deixar a minha glicemia da noite um pouquinho mais alta, mas foi um pouquinho mesmo. Deu 127 ontem, 1 hora após o jantar. E hoje, pela manhã, minha glicemia já estava 102. Então, eu reparo que quando a glicemia ela tá mais baixa, tipo, por exemplo, assim, ó, 116, dependendo do que eu como, se eu não tivesse comido a batata e a abóbora, e olha que foi pouco, uns pedacinhos, foram 5 pedacinhos, tá, ali, a minha glicemia, ela ia estar mais baixa, tá, pessoal? Então, é uma coisa que você tem que ir verificando. Então, ela não me passou medicamento porque ela falou que deu uma alteração muito pouca e que eu estava controlando muito bem após as refeições, tá? Porque teve dia que deu 105, 111 em jejum, 106, teve dia que deu 98, deu 99 em jejum, e ela não me passou medicação porque ela falou que após as refeições estava muito bem controlada, tá? Então ela falou para mim deixar sempre abaixo de 100. Ela até circulou aqui falando que estava ótimo, vou mostrar para vocês. E é isso, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o controle que eu fiz no dia do pré-natal, que começou no dia 13 de fevereiro até o dia de ontem. Foi 6 de março, tá? Que foi um período de 3 semanas. Aí eu vou mostrar pra vocês como que foi o meu controle no início, até eu conhecer, assim, o meu corpo e os alimentos que ia estar me fazendo bem, os que ia estar subindo muito, os que ia estar deixando mais baixo, para me adequando, adaptando a minha refeição, tá bom? Hoje de manhã, tá, eu já coloquei aí, para vocês verem no início do vídeo, né, quanto que deu a minha glicemia, que em jejum deu 102, certo? E aí eu comi um ovo mexido com um pedacinho de queijo Minas branco, e também eu coloquei 1 colher de sopa de atum em água natural, né? E eu comi também um pedaço de abacate com pera picadinho e um pedacinho de maçã. Coloquei um iogurte zero, tá? Tudo que a gente compra tem que ser zero, pelo menos pra mim. Eu coloquei um iogurte zero, coloquei chia, coloquei também nozes. Por que eu fiz essa refeição mais caprichada na manhã? Porque eu acordei com fome. Eu acordei com fome, ontem só comi carne moída, né, com bastante salada, e eu comi cedo, por volta de 8 horas, e hoje eu acordei e eu estava com fome, então fui cuidar primeiro do Andrei, né, do meu menino, porque ele ia pra escola, tudo, então fui fazer a minha refeição, e deu 135 após 1 hora, tá bom? Só que não tem lanchinho da manhã, porque como foi uma refeição que eu fiz, assim, pra mim, bem caprichada, eu estou sem fome. Eu vou terminar de gravar esse vídeo pra vocês e já vou preparar ali a minha refeição. E não vai ter lanche da manhã porque eu estou sem fome, estou bem saciada, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o meu relatório, tá bom, meus amores? Então, meus amores, aqui eu tô mostrando pra vocês os meus exames, né, que eu fiz no início aqui, ó, foi no início, né, da minha gestação. A minha glicemia em jejum tinha dado 90, tá vendo? Então, eles não consideraram diabetes gestacional, que foi no comecinho. Tem mães que, quando no início da gestação já dá um valor acima de 90, né, alguma coisa assim, já é considerado. Nos exames de terceiro trimestre, né, que foi esse que eu descobri, então o meu em jejum já deu 96. Depois de 1 hora, aquele líquido doce, né, deu 128 e depois de 2 horas 113. Por causa desse 96 aqui, ela falou, Kátia, não deu muito alterado, porque tinha que dar até 95, mas deu um pouco. Então ela falou assim, ó, vamos controlar, porque de 96, se não controlar, ela pode subir muito,
tá? Ela pode ir para 120 em jejum, 130, 110 em jejum. Então ela falou assim, vamos começar a controlar isso, tá bom? E o que eu quero mostrar para vocês também é aqui, ó. Aqui é meu acompanhamento, tá? Eu engravidei com 79, tá vendo? Aqui foram as consultas que eu fui passando, com exceção do mês de dezembro, que eu não consegui passar. Então, aqui foram todos os meses que eu fui passando, né? Olha, então, aqui, ó, 79 era o meu peso, tá? Aí foi aumentando, ó, 81, 83, 84, 86, 13/2. Foi minha última consulta, meu peso 86, tá vendo? Ontem já estava 81.900. Na verdade, eu tô com 81.500, que ontem eu pesei de calçado, com roupa um pouco pesada, deu 81.900. Mas eu estou nesse exato momento com 81.500, tá? Ela elogiou bastante, né? Porque ela falou assim que a maioria das mães que chegam lá não controla mesmo, assim, né? Mesmo sabendo que tá dando um pouco alterado, continua comendo pão, continua comendo arroz. E eu fui agregando alimentos com gordura boa, que nutre, que sustenta, né? Igual, tô usando mais azeite, óleo de coco, coco seco, abacate, também nozes, né? Então eu tô comendo assim ovos também. Então eu tenho conseguido emagrecer, né? Porque senão de 86 eu já estaria com 88 agora, né? Nesse mês agora que eu passei. Vou retornar daqui 2 semanas, tá? Vou retornar daqui 2 semanas. Então, olha, então depois desse diagnóstico aqui, né? Aqui do dia 13/2, eu tive que começar a fazer esse acompanhamento aqui, ó. Então, foi o dia que eu passei, né? Então, ela colocou que tinha que dar até 95 aqui, aqui 140. Aqui eu tinha que ir anotando as datas, tá? E aqui eu ia colocando tudo em jejum. Como eu passei na parte da tarde, nesses horários aqui eu ainda não fazia o acompanhamento, então eu anotei assim, ó, consulta de pré-natal. E depois que do almoço, que eu já estava catida e precisava fazer o acompanhamento, eu comecei a fazer. Então, ó, olha o que eu fazia, ó. 1 hora após o jantar, 147. O que eu comi aqui? Ah, eu comi pão integral. Tá vendo? O pão, então eu já coloquei aqui, ó, comi pão. Quer dizer, tenho que retirar o pão, tá? Aí de manhã, olha, tava dando, ó, 109, 111, 106. Até eu conseguir saber o que tava me causando. Aqui deu 167. Eu comi 2 fatias de pão integral com ovo. Em jejum deu isso. Eu comi 2 fatias de pão integral com ovo, sem requeijão, sem nada. Sem Danone, sem fruta, e foi para 167 depois de 1 hora. Aqui eu coloquei 146, por quê? Eu comi na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe, ela tinha feito cará, essas coisas, deu para me provar. Pronto, ó, subiu um pouquinho. E com isso, eu fui tirando, olha. Eu fui tirando, fui anotando, fui tirando. Um dia que eu comi alguma coisa a mais, mesmo que natural, mesmo que saudável, se você exagera, se você extrapola, ele também sobe. Ficou no limite, tá vendo? Olha aqui, olha. Aqui no dia 17/2, aqui deu 146. Quantidade de tomate e pepino, porque eu estava fazendo almoço, eu estava com fome. E enquanto eu estava almoçando, o que eu fiz? Eu cortei umas rodelas de tomate e pepino, coloquei sal, azeite, que estava comendo, sabe, beliscando. Só que eu não tinha almoçado ainda, então depois juntou com o meu almoço. Então, quer dizer, mesmo que é saudável, ele ultrapassou, tá vendo? E aqui eu comecei a ir diminuindo, né, algumas coisas, aí já começou a baixar um pouco. Aí aqui, olha, quando eu via que dava, ó, 129, no outro dia já dava 104. Quando eu via que dava 123, ó, 105, você tá vendo? Aqui, ó, eu não anotei porque tinha acabado, né, as minhas tiras, então tive que esperar minha filha trazer pra mim. Aí à noite eu já comecei a anotar, tá vendo? E aqui, ó, foi quando eu tirei o arroz, tá vendo? Ó, quando eu tirei o arroz aqui, ó, no dia 27. Tirei completamente as 3 colheres de sopa de arroz integral. Aí os meus números começou a baixar bem, tá vendo?
Aqui, ó, esse dia aqui que deu 139, 140, foi tudo dia que eu comi na casa da minha mãe, né? Comidinha de mãe. Não ultrapassou os 140, mas ficou no limite, tá vendo? Então, a minha médica não considerou. Não passou de 140, mas ficou no limite, tá? Mas aqui, olha, eu comecei a baixar bem, tá vendo? Então ela circulou aqui e falou: não, tá indo bem, tá indo muito bem, né? E aqui é onde ela colocou aqui, ela falou assim: ah, aqui deu mais alteradinho assim, mas você tá conseguindo controlar. Ela falou assim: se, o ruim é se todo dia fosse aqui 110, 105, sabe? Mas ela falou assim: ó, não, você tá conseguindo controlar bem com a sua alimentação, você tem emagrecido, então não vou te passar insulina. Ela falou pra mim continuar assim, então assim eu vou fazendo, tá vendo? Olha, tem dias, olha, que eu como só um feijãozinho bem temperado, com bife e bastante folha, pode ver que nem altera muito, olha. Que é o café da manhã, né? Ó, não altera muito. Depois do jantar também não altera muito. Esse jantar aqui, ele vai impactar diretamente aqui, olha, tá? Em jejum, você tem que saber o que você come à noite, para de manhã ela tá baixa, tá bom? E aqui foi até ontem, né? Porque depois eu tive consulta, aí eu vim para esse aqui, ó. Né? Então eu coloquei aqui a data de ontem, né? E fui fazendo o acompanhamento. Olha, deu baixo ontem, tá vendo? Hoje já deu um pouquinho mais alterado, mas será que não foi por conta da batata e da abóbora que eu comi ontem? Porque fazia muito tempo que eu não comia. Ontem, o dia que eu comi, já deu um pouquinho a mais aqui, já aumentou um pouquinho aqui. Então, é testes que você mesmo vai fazendo, entendeu? Você tem que medir e saber, ué, deu alterado por quê? O que eu comi? Aí, o meu café da manhã, ele foi super mega caprichado, como vocês viram, ó, deu 135, tá bom? Me alimentei bem, não ultrapassei os 140. Né? Agora eu vou fazer um almocinho para mim ali, bem levinho, bem saudável. E eu continuo anotando aqui por 2 semanas, tá vendo? Até passar lá novamente. Então, meus amores, aí vocês têm que ir fazendo teste, sabe? Porque assim, tem dia que eu faço um cuscuz no micro-ondas com 2 colheres de cuscuz hidratado, 2 colheres de sopa, né, no café da manhã. Levo no micro-ondas por 40 segundos mais ou menos para ele cozinhar. Eu como com requeijão, como com ovo mexido e não altera a minha glicemia. Entendeu? O que eu não tô consumindo mesmo é nenhum tipo de farinha. Eu não tô sentindo falta, assim, do carboidrato. Ontem a minha médica falou, tenta se você ver se você come 2 colheres de arroz ou uma, se você sentir falta. Porque ela falou que o carboidrato em si, ele não... Todos os alimentos saudáveis, ele já contém um tanto de carboidrato que é do próprio alimento, natural do alimento, sabe? Então, ela falou assim que não ia impactar no desenvolvimento do bebê, né? Mas, por exemplo, ela falou que se eu quisesse substituir o arroz pela batata, ou pela abóbora, ou pelo um pedaço de mandioca pequenininho, eu poderia estar substituindo também. Então, tipo assim, é uma coisa que vai de mim, se eu quero ou se eu não quero. Se eu tiver com vontade, igual ontem eu estava com vontade, então eu comi. Comi 3 pedacinhos de batata picadinha que estava na carne moída com abóbora, né? Subiu um pouquinho a glicemia, não muito, 127, né, para 140, não subiu muito, mas hoje em jejum eu percebi que ela estava um pouquinho, né, alterada. Então é isso, meus amores. Vocês que ficaram sabendo que está com diabetes gestacional, não se desespere, vocês vão ter que ter mudança sim na alimentação. Para o bebê não crescer um bebê muito grande, né? Para vocês também não engordarem muito. E, claro, uma alimentação saudável é bom para você, é bom para o seu bebê. E, na verdade, você não vai estar tirando nada, você só vai estar substituindo algumas coisas. Entendeu? No meu caso, de manhã eu tô comendo mais ovos. Ovos, eu como um cuscuz com requeijão. Não deixo de comer sobremesa. Eu almoço, à tarde como sim
pera, com maçã, derreto ali uma barrinha de chocolate, tem que ser zero. Tudo que vocês forem comprar tem que estar escrito zero açúcar, tá bom? Porque se você for comprar, eu vou dar um exemplo aqui, um Danone, né, que tá lá, um Danone de morango, ele tem que estar escrito zero, porque no próprio morango ele já tem o açúcar próprio da fruta, então eles não podem estar adicionando mais açúcar. Então tudo que você for comprar tem que estar escrito zero, né? Mas pode estar consumindo requeijão, creme de leite, melhor ainda se for light, tá bom? Menos gorduroso. Eu como cuscuz, por exemplo, com manteiga, mas tem que ser manteiga mesmo, né? De verdade. Por quê? Porque é mais saudável, mas se você quiser comer margarina, você come. É que margarina, ele é a gente sabe que ele não é saudável para a saúde, né? Mas quer comer com um pouquinho de manteiga? O que é a manteiga? A manteiga é creme de leite com sal. Tem com sal, tem sem sal, aí você escolhe. E outra também, a quantidade que você vai pôr é pouquinha, né? Não é muito, é para dar aquele gostinho, aquele saborzinho. E tem muitas receitinhas também que eu aprendi na internet, que eu tenho feito e tem dado certo. O que não tem dado certo, que eu vejo que alterou minha glicemia, eu já tiro. Então, uma coisa de você fazer o teste. Você tá com o aparelhinho, você tá com a agulha, você tá com as tirinhas, faça o teste. Porque não é porque pão integral subiu comigo que vai subir com você. Entendeu? A minha nutricionista falou, você pode comer um pão francês, adiciona ovo, passa um requeijão. Olha que delícia seria para mim comer um pão francês com ovo e requeijão. Mas para mim deu certo? Não deu. Eu fiz o teste no começo. Né? Você come só aquilo e espera 1h30. Subiu, você fala, não vou comer isso. Você já tira, entendeu? Se não subiu, você continua, você mantém, entendeu? E é isso. Hoje de manhã eu tive uma super refeição. Vocês viram que gostoso? Ovo mexido com uma colher cheia de atum natural em pedaço, com queijo Minas, pedacinho de queijo Minas. Comi esse ovinho mexido primeiro, né? Tava bem temperadinho assim com sal. Coloco chimichurri. Tudo pra quê? Pra ter um salzinho pela manhã. Depois eu comi aquela fruta com leite, com iogurte zero, tá? Açúcar, que era de morango, zero açúcar, com chia, com nozes, e vocês viram que ficou em 135. Quer dizer, pra mim uma super refeição. Estou saciada até agora. Agora eu vou preparar ali um almocinho, um alfacinho, um chuchu. Vou ver se eu refogo ali uma escarola, uma coisa assim bem gostosa pra mim tá comendo, cozinhar um ovinho. Então dá pra estar fazendo muita coisa boa, viu, meus amores? Se vocês verem o vídeo que eu coloquei anterior falando sobre a alimentação das crianças, lá tem um pratinho do que eu comi. Comi feijão preto, tinha linguiça também no feijão preto, tinha uns pedacinhos de batata. E sabe quanto foi no domingo isso, né? Domingo foi dia 5. Sabe quanto que deu depois da minha refeição? Deu 125. Comi frango, bastante frango, comi repolho, eu comi salada, comi feijão preto, comi uns pedacinhos de batata que tava no frango. Depois de 1 hora deu 125, aquela super refeição deliciosa. Amores, desculpe pelo vídeo, se eu falei demais, mas é muita informação assim importante sobre o relato da minha diabetes gestacional. Agora vamos ver daqui 2 semanas, né? Eu tenho que manter isso daí até eu ganhar o bebê, tá bom? Porque daí quando o bebê nascer, isso acaba, mas é importante eu continuar mantendo essa dieta, né? Pra mim emagrecer também mais ainda, porque eu tô com um pouquinho de sobrepeso, né? Tô com 81 e eu quero ver se eu chego aí pelo menos a uns 67 quilos, 70 quilos. Então vou aproveitar quando o neném nascer, né? Que já emagrece amamentando, e vou continuar assim com uma alimentação saudável, né? E depois que o bebê nascer, talvez eu volte a comer pão, vou comer sim arroz, né? Mas eu quero continuar mantendo uma alimentação assim saudável, porque está sendo benéfica na minha gestação. Vocês estão vendo que eu emagreci bastante? Em 3 semanas, emagreci 5 quilos, né? Então, e o bebê continua se desenvolvendo, e ele tá aqui firme e forte, saudável,
tá bom? E para não me prejudicar também lá na frente, tá bom, meus amores? Obrigada, espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal para me ajudar. Uma mamãe, gestante, esposa, dona de casa. Deus abençoe seu dia, que você tenha um excelente dia, cheio de paz, de amor, de harmonia. Se cuide, cuide de você, cuide do seu bebê, porque vai dar tudo certo, tá bom, meus amores? Deixa seu joinha, se inscreva aqui para a gente ficar mais juntinho, trocar bastante informação, tá bom, meus amores? E se você está com diabetes gestacional, comenta aqui embaixo, tá? Se você precisa de alguma ajuda, nós mães podemos umas ajudar as outras, né? Com uma dica aqui, outra dica ali. Eu escuto muitas mães também, aprendo muito com outras mães também, as dicas que elas dão. E eu espero que o meu relato de alguma forma te ajude, tá bom? Para você estar mantendo a sua glicemia baixa, te ajude também a não ganhar tanto peso nessa gestação. Meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo!